E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do Magistrar OAB. Eu sou a Prof. Isadora Lazarete e hoje nós vamos dominar mais um dos temas, tá? Que são muito importantes e que mais caem na prova da OAB, que é o tema dos direitos dos advogados, tá? Então, esse assunto ele é fundamental, o examinador adora cobrar isso na prova porque vocês precisam conhecer os seus futuros direitos, né, enquanto futuros advogados. São 21 incisos lá do artigo 7º, mais a questão das prerrogativas especiais das advogadas, tem também ainda a questão da imunidade profissional. Então, essa aula vai ser dividida em duas partes, tá? Então, essa primeira parte, peguem o material de vocês, foquem aqui comigo, porque essa aula vai fazer toda a diferença na aprovação de vocês. Então, vamos nessa. Quando a gente fala em direitos dos advogados, né, a gente tem que recordar aqui uma base estatutária que está prevista lá no artigo 6º, tá? A gente começa pelo artigo 6º, porque ele foi recentemente alterado, né, pela Lei 14.508 de 2022, que embora seja uma lei ali de 2022, trouxe uma nova redação aqui para o artigo 6º, é ainda um tema fresquinho que tem sido, né, que tem sido cobrado nas provas da ordem, então fiquem atentos, né, a essa questão. O que o artigo 6º me traz, tá? Ele me diz que não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, né? Então, traz aí essa disposição, tá? Em relação à igualdade, entre eles, né? E que, inclusive, motivou a inclusão do parágrafo 1º e do parágrafo 2º do artigo 6º, né? O parágrafo 1º vai trazer toda essa questão que tem que tratar o advogado com dignidade, né, compatível com a advocacia, condições adequadas ao seu desempenho, preservando e resguardando seu ofício, sua imagem, a reputação da advocacia e a integridade do próprio advogado, tá? E também o parágrafo 2º, né, que foi também uma novidade legislativa aí, para trazer a posição, né, a posição do advogado durante as audiências de instrução e julgamento no Poder Judiciário, seja nos procedimentos de jurisdição contenciosa ou voluntária, né, que o advogado do autor, do réu, eles devem permanecer no mesmo plano topográfico em uma posição equidistante em relação ao magistrado em que as presidir. Então, essa é uma importante alteração que precisa ficar fresquinha aí, lembrar desse caso. O Estatuto da Advocacia e da OAB, ele traz aí no artigo 7º um rol de direitos específicos que são garantidos para os advogados. Então, eu vou destacar aqui os que mais foram objeto de exigência pela FGV nas últimas provas, tá? Começando pelo livre exercício da profissão. E que o livre exercício da profissão do advogado me diz, né? Ali no inciso 1º, me diz que é direito dos advogados exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. Pois parece meio óbvio, mas o que isso quer dizer, tá? Esmiuçando esse artigo aqui. Lembrando que isso também está previsto lá no artigo 89 do Regulamento Geral, porque quando a gente estuda ética profissional, a gente precisa estudar tanto o Estatuto da Advocacia da OAB, como o Regulamento Geral e como o Código de Ética e Disciplina, tá? Então, são 3 instrumentos essenciais que tem que fazer a leitura. Esse inciso 1º, ele confere ao advogado, né, o direito dele exercer a profissão dele em qualquer local do país, né, seja no campo judicial, seja na esfera judicial. Por quê? Porque a gente não pode confundir aqui o fato de que o advogado, ele está vinculado a um conselho seccional. Então, ele tem uma inscrição principal junto a um conselho seccional que é de nível estadual. A gente vai conversar sobre isso, né? Sobre a questão da inscrição e os órgãos da OAB nas próximas aulas. Mas porque ele pode atuar em todo o Brasil, sem que haja necessidade de ele ter uma inscrição suplementar em outros estados. Isso vai depender muito do número de causas anuais que ele tem em outros estados. Então, a inscrição principal do advogado, ela é estadual, né? Ele vai ser vinculado a um conselho estadual. E quando ele atuar em outros estados do país, tem essa liberdade de atuar, né? Mas pode ser que, a depender do número de causas, ele precise fazer uma OAB suplementar naquele estado, tá? Isso vai depender da habitualidade.
Então, quando ela é considerada quando ela ultrapassa o número de 5 causas por ano, tá? Então, por exemplo, o advogado João, tá? Ele é inscrito na OAB de São Paulo e ele recebe, né, um cliente, ele vai atender um cliente em Brasília, né? E lá vai ter que ser ajuizada uma ação, enfim. Ele pode advogar lá sem precisar se inscrever na OAB do Distrito Federal, né? Por quê? Porque o artigo 7º lhe garante essa liberdade em todo o território nacional. Agora, a partir do momento que ele exercer a advocacia lá em Brasília, de forma habitual, ele vai ter que avaliar a necessidade de se ultrapassar 5 causas por ano de fazer uma OAB suplementar, tá? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a inviolabilidade profissional. O que é essa inviolabilidade profissional, né? A inviolabilidade profissional, ela é aquela inviolabilidade do escritório, do local de trabalho desse advogado, dos instrumentos de trabalho, da correspondência, seja ela escrita, eletrônica, telefônica ou telemática, tá? Então, o advogado, ele tem essa inviolabilidade. Só que essa inviolabilidade, ela não é absoluta, tá? Embora ela decorra lá da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, essa proteção, que inclusive protege não apenas o advogado, mas o próprio cliente dele, né? Na medida que isso reflete tanto na liberdade de defesa, no próprio sigilo profissional, e essa inviolabilidade do advogado em relação aos seus instrumentos de trabalho, ao seu escritório, ela equipara-se também à residência do advogado para fins de inviolabilidade, tá? Então, é muito importante lembrar disso. Mas o que é essencial, tá? Que vocês recordem, tá? As exceções, tá? Porque essa inviolabilidade, ela não é absoluta. Tá? Então, ali no artigo 7º, a gente também tem que destacar os parágrafos 2º e o parágrafo 8º, que vai trazer as hipóteses de que, caso essa inviolabilidade seja objeto de mitigação, tá? Como que, o que precisa, quais são os, né, os requisitos para que essa inviolabilidade não seja aí ilegal, né? Quando ela for mitigada, porque ela não seja considerada ilegal. Então, qual que são os requisitos caso isso aconteça, né? Primeiro, a gente precisa que tenha indícios de autoria e materialidade de crime que tenha sido praticado pelo advogado, né? A gente precisa um mandado de busca e apreensão para que haja, né, essa inviolabilidade, né, do escritório, para que haja essa violação, no caso, né, essa mitigação, essa quebra da inviolabilidade, no caso aqui, tá? E também precisa aqui de um representante da OAB para cumprir essa diligência, tá? Então, é, embora essa inviolabilidade não seja absoluta, né, em determinadas hipóteses é possível que ela seja violada, né, que ela seja mitigada desde que sejam previstos os requisitos. Primeiro, indícios de autoria e materialidade do crime praticado pelo advogado, a existência do mandado de busca e apreensão, claro, pedido por uma autoridade competente, né, por meio de uma decisão fundamentada, e ainda o mandato, ele deve ter, então, deve ter a participação de um representante da OAB. Tanto que aí é muita atenção porque fala os parágrafos primeiros, os parágrafos 6º, 7º e 8º, no sentido de que essa busca e apreensão, ela não vai poder ser determinada, né, basicamente por meio de alegações que tenham sido obtidas por meio de uma colaboração premiada, por exemplo, aqui, né, e ainda, atenção aqui ao parágrafo 8º também, que nessa inviolabilidade de segregação no momento da diligência, o sigilo será resguardado com a cadeia de custódia, né, assegurada a presença do representante da OAB. Então, imagine o caso aqui, que a Ana é uma advogada criminalista, ela está sendo investigada por um determinado crime e ela tem o seu escritório vasculhado em uma diligência de investigação sem que haja um representante da OAB presente.
Isso viola a sua prerrogativa, né, pessoal? O escritório aqui, ele é inviolável, né? Salvo se houver aqueles requisitos, né? Um mandado específico, expedido por uma autoridade competente, decisão fundamentada, a presença da OAB e ainda, né, os indícios de autoria e materialidade desse crime que teria sido cometido por ela. Tá? Então, um exemplo aqui, porque essa inviolabilidade, ela protege o escritório, local de trabalho, protege os instrumentos de trabalho. Como que a gente pensa em instrumentos de trabalho aqui? Computadores, celulares, né? Os e-mails, o WhatsApp, as próprias correspondências profissionais. Então, nessas hipóteses, quando essa inviolabilidade for mitigada, né? Não é possível utilizar documentos, mídias, objetos pertencentes a clientes do advogado averiguado, desse advogado que está sendo investigado, né? Exceto, né, se esse cliente também estiver sendo formalmente investigado na condição de um partícipe, coautor, pela prática do mesmo crime, né, que deu causa a essa quebra da inviolabilidade do advogado, tá? Então, muita atenção aqui, porque o que a FGV gosta, né, de cobrar as exceções. Próximo direito do advogado, inclusive é um dos campeões de cobrança, é o direito do advogado de comunicar-se com seus clientes pessoal e reservadamente, tá? Mesmo sem procuração, quando eles se acharem presos, detidos, recolhidos em estabelecimentos civis, militares ou ainda considerados incomunicáveis. Isso aqui decorre lá da garantia do preso, né? A assistência de um advogado prevista constitucionalmente lá no artigo 5º. Então, o advogado que ele tiver um cliente seu preso, detido, recolhido, ele tem resguardado esse direito de se comunicar, ainda que sem procuração, tá? De forma que a incomunicabilidade com o preso, ela não vai se aplicar à figura do advogado, por quê? Porque ele pode ter contato pessoal e reservado com esse preso. Então, um exemplo clássico aqui. Imagine que o Paulo, ele é preso por um homicídio qualificado, né? O advogado dele, que é o José, ele vai na delegacia para conversar com ele, mas ele não tem procuração, ele vai lá apenas com a carteira da OAB dele. E aí o delegado diz assim para ele: esse crime aqui é muito grave, você não vai poder falar com ele agora, precisa apresentar procuração. Pode? Não pode, né? Não há exigência de procuração nesse caso, e muito menos fazer qualquer tipo de distinção pela gravidade do crime, né? Então, é muito importante que a gente se destaque, né? Que ele tem direito dessa comunicação, mesmo sem procuração. Então, basta ele apresentar a carteira da OAB, dizer que é advogado, vai conversar com ele. Qualquer crime, tá? Tanto em estabelecimentos civis ou militares, né? E de forma pessoal e reservadamente, então, sem pessoas por perto, né? Sem testemunhas aí. E como que a OAB costuma cobrar isso aqui em prova, né? Então, tem uma questão aqui para vocês avaliarem como que ela costuma cobrar, exigir isso no exame. Então, o Aurélio advogado, regularmente inscrito na OAB, ele recebeu uma ligação urgente da família de Adalberto, seu amigo de infância, informando que este havia sido preso em flagrante, acusado da prática de homicídio. Preocupado com a situação, Aurélio dirigiu-se à delegacia de polícia para conversar com Adalberto e prestar assistência jurídica. No entanto, o delegado Moisés negou o pedido de Aurélio para se comunicar pessoal e reservadamente com Adalberto, justificando a negativa pela gravidade do crime e pela ausência de procuração formal outorgada ao advogado. Sobre a hipótese narrada, com base no estudo da OAB, assinale a afirmativa correta. Questão cobrada 2025, no 43º exame. Tá? Então, vamos analisar as assertivas. Assertiva A. A negativa do delegado foi legítima, uma vez que, em razão da gravidade do crime do homicídio, é possível limitar a comunicação do advogado com o preso. Não tem nenhum tipo de distinção por conta da gravidade do crime aqui, né, pessoal? Então, por isso que só por isso que está errada, né? A inviolabilidade do advogado aqui ela vai ser absoluta em relação ao tipo de crime. Segunda, a
A comunicação de Aurélio com Adalberto só poderia ocorrer mediante a prestação de procuração assinada, conforme exigido para assistência jurídica em casos graves? Também não, né, pessoal? Mesmo sem procuração, é isso que me diz o inciso terceiro. C. Atuação de Aurélio é ilegal, pois a advocacia em favor de amigos próximos caracteriza conflito ético profissional que inviabiliza a assistência jurídica. Não tem nenhum tipo de proibição, né, de advocacia para amigos, né? O que tem, né, e o Código de Ética nos traz aí é quando tem um conflito de interesses, né? Por exemplo, representar as duas partes, né, e um contra o outro, não tem isso, não tem, tá errado. E a D, né? Correto, então, né? Nossa última por eliminação. Por quê? Porque a negativa do delegado foi ilegal, pois o Aurélio tem direito de comunicar-se pessoal e reservadamente com o Adalberto, mesmo sem procuração, conforme previsto no Estatuto da Advocacia e do OAB. Então, esse é um dos artigos mais cobrados, né? Então, praticamente toda a prova tem uma questão que envolve comunicação com o preso, inviolabilidade disso, enfim, tá? Muita atenção aqui, pessoal. Próximo Próximo direito diz respeito ao direito do advogado a ter uma assistência quando houver uma prisão flagrante por, né, em alguma razão pelo exercício da advocacia. Então, o que me diz aí o inciso quarto, né? Ter a presença de representante da OAB quando preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia. A lavatura do auto respectivo, sob pena de nulidade dos demais casos da comunicação expressa seccional da OAB. A prisão do advogado aqui, se tratando daquela prisão em flagrante, né? Em razão do exercício da advocacia. E nesse caso, ela apenas vai ser possível quando houver presença de representante da OAB e quando se tratar de um crime inafiançável, tá? Que é o que está dizendo aqui no artigo 7º, parágrafo 3º. Então, o advogado somente poderá ser preso em flagrante por motivo de exercício da profissão em caso de crime inafiançável, né? E aí, observado o disposto no inciso 4º, parágrafo do artigo 7º do Estatuto da Advocacia e da OAB. E aí, para fins de complementação, né, é importante a gente lembrar também, ver aqui também o artigo 16, né, que vai trazer aí que ele vai contar com assistência, o advogado vai contar com a assistência do representante da OAB, né, também nos inquéritos policiais ou nas ações penais que ele figurar como indiciado, acusado ou ofendido, sempre que o fato, né, imputado decorrer do exercício da profissão ou a ele se desvincular, ou a este se vincular. Perdão. Então, o que que acontece, pessoal? Qual que é a pegadinha clássica aqui, tá? Que a banca ela gosta muito de confundir aquele crime ligado à advocacia, né? Crime decorrente do exercício da profissão com crime comum. Então, tem que ter muito cuidado para distinguir essa situação. Por quê? Porque o crime ligado à advocacia, né, ao exercício da advocacia, é o que dá o direito ao representante da OAB para lavatura do auto de flagrante, né, sob pena de nulidade. Exemplo, advogado que é preso em flagrante acusado de falsificar uma procuração. É um crime ligado ao exercício da advocacia. Então, nesse caso, haverá, né, a necessidade de um representante da OAB para acompanhar a lavatura do auto de prisão em flagrante. Se não chamar, vai ser considerado uma nulidade. Agora, crimes em geral, que não são ligados ao estatuto ao exercício da advocacia, né? Demais hipóteses de crimes, a única questão que precisa comunicar a OAB, né? No sentido assim de fazer uma comunicação expressa, né? Sem maiores requisitos, no sentido de informar a OAB que esse advogado cometeu esse crime, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. O advogado, ele é preso por dirigir embriagado, né? Um crime comum, não está relacionado com o exercício da advocacia, não precisa de representante da OAB para o flagrante nesse caso, né? Mas a seccional deve ser comunicada, né? É por conta da questão da reputação do advogado, enfim. Basta essa comunicação, não que ele precise acompanhar o flagrante, né? Não que o representante da OAB precise acompanhar esse flagrante.
O próximo diz respeito à prisão do advogado, né? Então, o inciso 5 me diz que o advogado tem direito de não ser recolhido preso antes de sentença transitada e julgado, senão em sala de estado maior com instalações e comodidades condignas, né? E aí, na sua falta em prisão domiciliar, tá? Esse assim reconhecidas que estava aqui, tá? Ele foi declarado inconstitucional, tá? Por conta de uma ADI, a 1127, dígito 8, que foi promovida pela Associação dos Magistrados Brasileiros, né? É, justamente por conta dessa expressão, tá? E aí o STF considerou inconstitucional, porque nessas instalações elas não teriam qualquer ingerência da OAB, tá? Então, o advogado ele tem direito a essas prerrogativas, mesmo aquele advogado suspenso, aquele advogado, né, que vai estar aí com o seu exercício da profissão interditado, né, por um caráter provisório, né? Então, ela visa garantir aqui uma proteção ao advogado frente a uma prisão antes de uma condenação transitada em julgado, né? Ou seja, traz aí uma proteção à integridade física e também moral do advogado. Vamos ver como que isso tem sido cobrado também, tá? Uma questão da OAB do 40º exame. Então, diz assim, ó, a Monique, advogada regularmente inscrita nos quadros da OAB, ela é investigada em um inquérito policial por supostos crimes praticados por motivo ligado ao exercício da advocacia, tendo sido presa em flagrante por crime da mesma espécie em seu escritório enquanto atendia a uma de suas clientes. Considerando as disposições do Estatuto da Advocacia e da OAB, é correto afirmar que, né? Vamos resolver então essa questão aqui. Vamos lá. Letra A. Monique tem direito à presença de representantes da OAB para a lavratura do auto de prisão em flagrante, visto que se trata de um suposto crime por motivo ligado ao exercício da advocacia, sob pena de nulidade. Exatamente, né, pessoal? Foi o que eu acabei de mencionar para vocês, tá? Agora vamos ver para B. Vamos para justificar porque as demais estão erradas. Não há qualquer direito ou prerrogativa conferido na legislação no caso em tela. Erradíssima, né, gente? Basta ler ali os incisos e anteriores, inciso quarto, quinto, artigo 7º, que isso aqui já cai por terra. A C. A presença de representante da OAB no momento da lavratura do auto de prisão em flagrante será devida, ainda que não se trate de motivo ligado ao exercício da advocacia? Também não, né, pessoal? Basta a comunicação para a OAB se for um crime comum. Não precisa de representante aqui para acompanhar o flagrante, né? E a D, o representante da OAB para acompanhar a lavratura do auto de prisão em flagrante pode ser substituído por representante da Defensoria Pública? Também não, né, gente? Não tem essa possibilidade, tá? O próximo direito que diz respeito aqui, que está previsto lá no inciso 6, trata do direito de livre ingresso, né? Ou o direito de ingressar livremente nas salas, tá? E aí ele me traz a questão que o advogado ele tem direito de ingressar salas, sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos que separam a parte reservada dos magistrados, salas de perícia de audiência, secretarias, cartórios, né? Mesmo fora da hora de expediente, independentemente da presença de seus titulares, em qualquer edifício, recinto, ou que funcione repartição judicial ou outro serviço público, né, que o advogado deva praticar um ato ou colher algum tipo de prova ou informação útil ao exercício da atividade profissional, seja dentro do seu expediente ou fora dele, né? Também em qualquer assembleia ou reunião de que participe ou possa participar o seu cliente ou perante a qual ele deva comparecer, tá? Nesse caso, desde que ele esteja munido de poderes especiais. Então, é o direito de livre ingresso, tá? E para a gente contextualizar melhor, a gente vai fazer uma questão, tá? Essa aqui do 17º exame, para trazer isso de uma forma mais prática. Tá? Então, traz aqui o caso que a Gisela é advogada, recém-aprovada no exame da ordem, e ela herda diversas causas de um colega de classe que resolveu trilhar outros caminhos, deixando numerosos processos para acompanhamento no juízo do primeiro grau. Ao acompanhar uma sessão de julgamento na Câmara Civil no Tribunal W,
tem necessidade de apresentar, antes de iniciar o julgamento, alegações escritas aos integrantes do órgão julgador, que somente foram completadas no dia da sessão. Aguardando o início dos trabalhos, ainda que os julgadores não se apresentaram para o julgamento, a jovem advogada dirigiu-se a eles no sentido de entregar alegações escritas, sendo admoestada quanto à sua presença no interior da sala de julgamento, na parte reservada aos magistrados. Nos termos do Estatuto da Advocacia, o ingresso dos advogados nas salas das sessões, né? Então, vamos analisar as assertivas. Está restrito ao espaço da plateia? Nem pensar, né, pessoal? Não está restrito ao espaço da plateia, né? Acabamos de ver. Depende de autorização do presidente da Câmara? Também não, né, pessoal? Não faz sentido nenhum. É livre, inclusive na parte reservada aos magistrados? Correto, né, pessoal? Inclusive vai além dos cancelos, né, como a gente veio ali. Depende de concordância dos julgadores? Também não, tá? Então, em questão que trata aí uma prerrogativa, né, que trata o pleno exercício de atuação desse advogado, inclusive com o objetivo, né, de que esse possa representar os interesses de seus clientes de uma maneira mais eficiente. O próximo direito, então, está lá no inciso 7º, que é o direito de permanecer sentado ou em pé, né, em qualquer local indicado no inciso anterior, ou seja, aqueles locais, salas de audiência, as salas de audiência, deixa eu voltar aqui um pouquinho para vocês verem, salas de audiência, sessões de tribunais, né, secretarias, cartórios, então ele pode ficar ali tanto sentado ou em pé, tá, seja nas sessões de julgamento, nas audiências, enfim, e esse inciso aqui, ele se relaciona com aquele princípio da independência e da não subordinação, né, para que não haja qualquer interferência por parte dos agentes públicos, né, ou mesmo das autoridades policiais ou judiciais nesse sentido, tá? E o próximo também, da mesma forma, que é o direito à sustentação oral, né, que o advogado tem o direito de sustentar oralmente as razões de qualquer recurso ou processo nas sessões de julgamento, né, para, inclusive, esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, né? Ele pode também, aqui, juntamente com o uso da palavra, tá? São 3 incisos que a gente analisa em conjunto, né? Para trazer essa questão da sustentação oral com o uso da palavra, né? E aí, nesse caso aqui, o uso da palavra também, ele vai pedir, né, utilizar pela ordem, né, seja em qualquer juiz ou tribunal, pode haver aí uma intervenção sumária para esclarecer um equívoco, uma dúvida que foi surgida em relação aos fatos, então isso não pode ser impedido do advogado, né? Ele não pode ser obstado o uso da palavra dele, não pode ser tolhido o uso da palavra. Por quê, gente? Qual que é a lógica? Porque o uso da palavra aqui, ele vai ser uma das principais ferramentas para o advogado garantir os direitos daquele cliente, né? Inclusive frente a abusos ou ilegalidades. Então, em determinado momento de uma audiência, de uma sessão de julgamento, que tenha ouvido algum equívoco, ou que esteja-se diante de algum tipo de ilegalidade, é por meio da palavra que o advogado vai se opor aqui, tá? E é daqui que também decorrem outros incisos, né, e outros direitos, como, por exemplo, de reclamar, né, seja verbalmente ou por escrito, perante qualquer juízo ou tribunal, contra as inobservâncias de preceitos de lei, legalidades em geral, e também a questão do inciso 12, que é falar sentado ou em pé, né, em juízo, tribunal, órgão de deliberação, coletivo da administração pública do Poder Legislativo. Então, esses 2 incisos aqui também decorrem aqui do uso da palavra, tá? Esses incisos, eles são fundamentais, então é muito importante que vocês memorizem que o advogado tem direito de usar a palavra sempre, tá? Que é uma das maiores armas que ele tem, né, para defender aí os interesses dos seus clientes. Então, galera, nós encerramos aqui a parte 1 dos direitos dos advogados. Então, vocês viram aí os incisos mais cobrados e as estratégias para identificar isso na prova, né? E arrasar e acertar questões que trouxerem aí direitos dos advogados.
E na parte 2, nós vamos continuar com os demais incisos e prerrogativas especiais dos advogados, tá? Então, foquem nos estudos e lembrem-se que vocês estão no caminho certo para a aprovação. Até a próxima aula. Tchau, tchau.